Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta terça-feira, estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. E nesse momento nós vamos analisar a repercussão da imprensa esportiva falando sobre as novidades no Flamengo que aconteceram nesses dias, né? Por exemplo, a partida do Flamengo, que teve essa polêmica na partida com o Palmeiras, do pênalti que não foi marcado. O Vidal, que está deixando o Flamengo, acertou com o Atlético Paranaense. Uma surpresa que aconteceu na segunda-feira, o Vidal deixando o Flamengo, e também o Alan, que é o novo reforço do Mengão, e os preparativos do Flamengo para a partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então, na manhã dessa terça-feira, eu gostaria de compartilhar com vocês as informações do Mengão, mas faz o seguinte: já chega aqui deixando seu like é importantíssimo, apoia demais o trabalho do nosso canal. Você que está aí tomando seu cafezinho, se preparando para ir para o trabalho, talvez levando o seu filho na escola, ajude aqui o nosso trabalho do nosso canal. Deixe seu like é importantíssimo. Nós sempre trazemos informações para vocês aqui no nosso canal, tá bom? E se você não é inscrito no canal, olha só, que dado importante, quase 60% das pessoas que assistem os vídeos ainda não estão inscritas no canal aqui no meu Mengão React. Você é flamenguista de verdade? Torce pro nosso Mengão? Vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva e faça parte do nosso canal, porque aqui vivemos Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, S1 Live, link na descrição. Vamos então para as informações do Flamengo. Vamos em frente com as notícias, porque temos Copa do Brasil neste meio de semana. O Flamengo se prepara para encarar o Atlético Paranaense. Vamos às notícias do Flamengo com o Pedro Henrique Torre. No Clássico do Poder com Palmeiras, tudo igual. E o Flamengo segue agora mais distante do líder Botafogo no Brasileiro. Vira o holofote para a Copa do Brasil. Gabigol e Léo Pereira treinaram em campo. Devem voltar. Mas o fim de semana trouxe um desfalque pesado. Bruno Henrique teve estiramento nos ligamentos após entorses no joelho e tornozelo esquerdos. Prazo de 3 a 4 semanas de recuperação. Se teve problema com Bruno Henrique, por outro lado, o Sampaoli pode também sorrir. Sorrir como Alan. O novo reforço chegou, foi apresentado e muito provavelmente vai ser relacionado para o jogo desta quarta-feira em Curitiba. Esse desejo já é antigo, então eu coloquei isso como meta na minha carreira, de alcançar o alto nível para um dia poder estar aqui, e hoje estar realizando esse sonho é muito bom. Tive uma lesão considerável, grave, né, porque pelo tempo que eu fiquei parado foram 4 meses. Mas enfim, hoje eu estou 100% e da lesão, né? Preciso retomar a minha parte física, ritmo de jogo, que é o mais importante, mas isso só se ganha jogando. É um treinador que eu admiro muito, né? Tive a possibilidade de trabalhar com ele em 2020 e me ensinou muito, aprendi muito com ele. E tá tendo a oportunidade de trabalhar de novo, tá sendo espetacular. E sou fã dele, não tenho o que falar, e eu acho que vai ser uma combinação boa, Sampaoli, Alan e Flamengo. Se o empate do fim de semana trouxe uma lição, foi o vazio que deixaram Arrascaeta e Everton Ribeiro. Reservas no primeiro tempo, o Flamengo se tornou o mais comum, o que rendeu até um meia-culpa de Sampaoli. Mudar porque o equipo estava muito apagado no primeiro tempo, muito confuso e muito superado. Então a mudança tem que ver com buscar alguna relación con Rivero por dentro, con Wesley atacando por fuera. Pero bueno, creo que el plan inicial no resultó y el plan siguiente estuvo mejor. Sampaoli ganhou Alan, perdeu Bruno Henrique, já esteve sem Arrascaeta. Agora tem de novo Gabigol. O técnico quebra a cabeça para montar o time no eterno perde-ganha de um calendário inchado. Nem mesmo o vasto elenco rubro-negro parece a salvo. Tá aí, Bruno Henrique, desde que voltou da lesão séria no joelho, né? 12 jogos, apenas uma partida como titular, 34 minutos em média por jogo, mas fez 3 gols, né? Ele fez o primeiro gol, o gol decisivo contra o Atlético Paranaense, marcou contra o Grêmio e marcou contra o Alcas na Libertadores.
5,7 chutes até marcar. Este é o Bruno Henrique, que a gente elogiava tanto. Mais uma lesão, né? De 3 a 4 semanas fora, Antero. Que pena, um desfalque gigante pensando nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Tem a chegada do Alan, tem essa história do Bruno Henrique, que a gente tem que destacar, porque realmente faz falta, né? Do jeito que ele estava jogando, prometia ser uma das grandes estrelas nos próximos jogos do Flamengo. E temos que falar do Vidal, que rescindiu o contrato com o Flamengo e vai exatamente para o Atlético Paranaense. Então vamos dar destaque, Bruno Henrique e Vidal, Antero. Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu lamento quando qualquer trabalhador esteja impedido de exercer a sua profissão, como é o caso agora do Bruno Henrique. E especificamente do Bruno Henrique, há muito tempo eu não escondo a admiração, o respeito por ele. É um jogador de categoria assim, acima da média, né? E estava mostrando isso de novo no Flamengo. Tanto que na semana passada, Elton e eu falamos, né? Um reforço, talvez o grande reforço do Flamengo para a temporada foi a recuperação do Bruno Henrique. E torço, né, para que seja realmente um período menor do que esse previsto. O Vidal tem muita história no futebol. Nossa, nós acompanhamos a carreira do Vidal praticamente inteira, mostrando os campeonatos europeus dos quais ele participou. Mas não deixa saudade no Flamengo. Não foi uma passagem marcante. No Atlético pode ter mais espaço. Com o Fernandinho, por exemplo, pode ser formar uma referência, né, uma dupla de referência no Atlético Paranaense. Vai depender, evidentemente, muito dele. Eu acho que o Flamengo fez bem em liberá-lo, e ele também, experiente, esperto, percebeu que não ia ter lugar. E a contratação do Alan, eu acho assim, muito legal, muito. É um jogador muito bom. Também abordamos esse assunto semanas atrás, dizendo, olha, quando o jogador recebe uma oferta legal, quando ele manifesta o desejo de sair, sai de um clube grande para outro, né, como aconteceu com ele, não há como segurar. É um que vai agitar o meio-campo, esse setor do Flamengo. Eu não vou usar ainda o termo reforço, porque você sabe que eu sou muito chato para isso, mas eu ficaria numa contratação muito legal, com perspectiva interessante para o Flamengo. O Pedro falava a respeito do elenco, com o calendário, com os desafios que o Flamengo tem. Por isso o Flamengo tem essa variedade de elenco, a ponto de colocar jogadores que entram no segundo tempo para resolver. Olha só, Everton, Arrascaeta e Bruno Henrique. Só que o Sampaoli, que vai fazendo um trabalho interessante em termos de resultado, fique atento, porque o Flamengo está oscilando em competições em que até agora ele dá uma chance depois de reação, mas ele precisa de fato ter, não sei se uma definição de time titular, mas ficar atento a jogadores importantes que entram e resolvem, mas se demorar muito, às vezes podem entrar no momento em que não dá para resolver mais. É interessante essa saída do Vidal, porque ele busca jogar, né? Isso eu acho legal de um jogador que quer atuar mais. Ele até abre mão de uma parte importante do salário para jogar até o final do ano no Atlético Paranaense. Vamos seguir acompanhar. Obviamente não jogará contra o próprio Flamengo nesta partidaça de quarta-feira pela Copa do Brasil. E na coletiva de apresentação do Bruno Spindel, do Alan, do coletivo de apresentação do Alan, o Bruno Spindel, que é diretor de futebol do Flamengo, falou sobre a arbitragem nesse jogo Palmeiras e Flamengo no último sábado. A gente ficou muito indignado com o que ocorreu. Um árbitro que não está preparado para um jogo desse tamanho, para sofrer o tipo de pressão que ele sofreu. Ele dobrou a pressão que ele sofreu, cometeu erros inaceitáveis no jogo. Um pênalti sobre o Everton Ribeiro com uma carga faltosa nas costas, que é inclusive tema de vídeos explicativos da CBF do que é uma carga faltosa, o que não é, uma carga lateral, ombro a ombro, uma carga nas costas. É inaceitável o árbitro não marcar um pênalti tão claro como esse, mais ainda o VAR não revisar. Tem outro lance também que nos causa muita indignação, que poderia ter causado um problema enorme no jogo. Um lance de ataque do Palmeiras que o Bandeira levanta, assinala impedimento do Rony, o juiz apita
para o jogo, nossos atletas param, todos os atletas do Palmeiras, exceto o Rony, param. O Rony chuta a bola para o gol, deveria receber cartão amarelo. O árbitro não deixa cobrar o impedimento e ainda vai escutar o VAR para revisar o lance. Assim, causa uma indignação enorme. O tipo de pressão que o árbitro foi suscetível e como ele se comportou durante o jogo. Um membro da comissão técnica do Palmeiras questionando idoneidade e lisura dos árbitros e da comissão de arbitragem, e o Palmeiras fazendo pressão pública sobre a arbitragem. Então o árbitro não aguentou a pressão e cometeu todos esses erros que com certeza poderiam ter mudado o resultado do jogo. E é esse lance ao qual o Bruno Spindel se referiu, né? O suposto pênalti nas costas ali do Everton Ribeiro. Esse é um dos lances citados aí, motivo de reclamação. É bom a gente relembrar qual que é o momento citado. Muitos erros de arbitragem no futebol brasileiro. Qual foi a repercussão no Rio de Janeiro, na torcida do Flamengo? O empate com o Palmeiras em 1-1 e com a Arrascaeta começando no banco de reservas, Benê. Boa noite, Theo. Boa noite a todos aí da bancada. Pois é, foi um jogo muito difícil para o Flamengo. Um jogo que o São Paulo surpreendeu na escalação ao deixar Arrascaeta e Everton Ribeiro no banco de reservas. E a informação que a gente obteve antes da partida era questão de estratégia. Não era porque o São Paulo estava poupando pensando no jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O São Paulo teve uma estratégia de espelhar o time adversário, de fazer um esquema bem parecido com o que o Palmeiras estava atuando. Mas o próprio São Paulo percebeu no intervalo que a estratégia dele não deu certo, e aí, durante o segundo tempo, ele colocou o Everton Ribeiro, colocou a Arrascaeta. Coincidentemente ou não, os dois fizeram a diferença e conseguiram tirar ali um empate nos minutos finais do segundo tempo. E mesmo sem a Arrascaeta e sem Everton Ribeiro no primeiro tempo, o Flamengo ainda teve chance de levar o jogo para o intervalo no empate, em 1-1, porque o Cebolinha perdeu um gol na cara do gol nos minutos finais do primeiro tempo. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, tá, Theo? Se você me permite. Vamos lá. Eu entendo a ideia do São Paulo. A partir do momento que a gente defende que o treinador não pode ter um esquema tático engessado e o elenco do Flamengo permite o São Paulo adotar essas estratégias em determinados jogos, eu acho que o São Paulo está certo. Mas certo ainda quando ele percebe que a estratégia não deu certo, ele volta atrás e no segundo tempo ele tenta correr atrás do resultado e quase, inclusive, consegue a vitória fora de casa diante do Palmeiras. Ô Venei, no final da tarde a gente teve novidades com relação a um jogador do Flamengo reforçando o Furacão. Pois é, mais uma informação surpreendente que a gente trouxe aí no começo dessa tarde. Vidal de saída do Flamengo e está indo para o Atlético Paranaense. Foi uma decisão amigável. O Vidal conversou com a diretoria do Flamengo e falou: olha, eu não estou feliz aqui, não estou sendo muito aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli. Recebi uma proposta do Furacão para assinar contrato até dezembro, queria saber se vocês me liberam. Eles liberaram, a diretoria do Flamengo liberou, o Flamengo não vai pagar nada além do dia, o último dia útil que ele trabalhou no Flamengo, ou seja, uma decisão amigável. O Flamengo, entre aspas, se livra do salário, do alto salário do Vidal, e o jogador, que vai ganhar bem menos lá no Atlético Paranaense, vai assinar um contrato até dezembro com o Atlético Paranaense. Então, na minha opinião, Theo, bom para todo mundo, bom para o Vidal, bom para o Flamengo, que abre uma boa brecha aí na folha salarial, e bom para o Atlético Paranaense, que vai ter um jogador aí experiente no elenco e com mais oportunidade de atuar, porque no Flamengo, de fato, ele não estava tendo muitas oportunidades, tendo em vista que o Alan acabou de chegar, o Pulgar está numa crescente, o Vitor Hugo está numa crescente e ainda tem o Thiago Maia. Então o Vidal seria aí uma espécie de quinta, sexta opção no elenco do Flamengo. Então, nessa história, é bom para todo mundo, Theo. Tá certo. Venê, segura aí que você volta já já para falar do líder do campeonato e também do Vascão. Emerson Sheik, para quem é melhor essa história do Vidal? Lembrando que lá tem o Fernandinho também, que não é novinho. Como é que vai ser esse meio de campo do Furacão? Pois é, Theo, como o Venê acabou de falar, no Flamengo ali o Vidal estava com muita dificuldade de jogar, né? Mas isso desde o início, desde que ele chegou. Ele não agradou ao Flamengo e à torcida do Flamengo também.
e talvez lá ele tenha uma oportunidade de mostrar o futebol dele. Mas quando eu falei no início que ele vinha para passear aqui, todo mundo o que você né? fala não dá para levar muito em consideração, né? Que você erra muito, né? Ele erra demais. Algumas verdades são desnecessárias. Ele erra muito. Agora, acho que quando dá certo, acerta na lata. Agora lá vai ser melhor pro Vidal, vai ser melhor pro Atlético. Tomara que lá ele consiga jogar, né? Porque o Rio de Janeiro, comentávamos aqui antes, parece que o Rio de Janeiro não fez muito bem para o futebol do Vidal, né? Você acha que não vai dar certo lá? Não, o Vidal, queira ou não, ele já tá aí caminhando pra aposentadoria. O Vidal parece que tá com a chuteira e o meião molhado, pô. Corre, tá pesado pra correr, lá, campo sintético. O Fernandinho Eric, ele chega pra disputar a posição e não chega como titular. Não chega como titular? Eu acho que o cenário dele no Atlético não muda muito do que é no Flamengo. Vai muito bem, o Fernandinho eventualmente, mas você tem outras opções ali interessantes. Tem muito assunto ainda. O único time que tem condição de tirar o título do Botafogo chama-se Flamengo. É o único. E eu vou explicar por quê. João Guilherme, você não está respeitando o Fluminense, não está respeitando o Grêmio, não está respeitando o Palmeiras, não é nada disso. Por que o Flamengo? O Flamengo é o único que tem elenco para encarar esse segundo semestre nas 3 frentes. Flamengo, eu acho que passa na Copa do Brasil, acho que passa na Libertadores da América, e mesmo assim, ele ainda tem um elenco que dá para formar um time para competir no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, por exemplo, que já está a 12 pontos do Botafogo, eu acho que ele vai focar mesmo nas Copas agora, Copa do Brasil e Libertadores da América. O Fluminense, que está voltando a jogar bem e vai ser adversário do Flamengo no domingo, é um time que também tem um elenco mais enxuto e, dependendo da distância, né, que é também de 12 pontos, vai focar na Libertadores da América, que é o que ele tem. O Grêmio, eu não vejo o Grêmio com um elenco, embora o Grêmio esteja disputando só o Campeonato Brasileiro, mas eu não vejo o Grêmio com um elenco com força para tirar essa diferença. Então eu acho que só o Flamengo pode atrapalhar o plano do Botafogo de ser campeão brasileiro. O Flamengo tem condições de disputar também o título do Campeonato Brasileiro. Claro que nós vamos falar muito aqui da opção, da escalação do Sampaoli no sábado, que foi muito criticada, mas o Flamengo tem peças, ele tem condições de bater de frente. Se o Botafogo escorregar lá na frente e ele embalar, aí é que está o detalhe. O Botafogo está sendo muito regular. O Flamengo tem que ter uma regularidade no Campeonato Brasileiro. A partir de agora, se quiser tirar a diferença, ele não pode mais perder jogo. Ele tem que vencer e torcer para o Botafogo ter alguns tropeços. Mas eu acho que ainda dá. Vamos acompanhar, porque ainda tem muito Brasileirão. 10 pontos é uma diferença muito grande. Eu até falo, né, João? 10 pontos é uma diferença muito grande, porque não é só tirar do Botafogo, né? Porque não é só o Botafogo que tem que ser irregular, o Botafogo tem que começar a perder ponto. Quem for buscar o Botafogo tem que ter uma regularidade muito grande daqui para frente, né? Então, enfim, são essas duas questões. O Botafogo não ser regular e a outra equipe ser extremamente regular, né? Então são duas coisas, né, João? E tem um outro detalhe que é muito importante. Aliás, são 2 detalhes. O primeiro critério de desempate, número de vitórias. O Botafogo tem 12. O Flamengo, que é o vice-líder, tem 8. O Flamengo tem 4 vitórias a menos. Ou seja, o Flamengo vai precisar ganhar muitos jogos para tirar a diferença e o Botafogo perder vários jogos. Para o Flamengo empatar, né, e mesmo assim pode dar uma vantagem para o Botafogo no número de vitórias. É uma situação muito complicada. Agora a gente sabe que é futebol. Isso já aconteceu, não é todo ano, são raras as vezes, mas já aconteceu com o próprio Flamengo, em 2 oportunidades. 2009, naquela arrancada incrível, que até hoje todo mundo se lembra, e recentemente, em 2020. Eu me lembro que, num determinado momento, o Internacional abriu 7 pontos e o São Paulo abriu 7 pontos. E o Flamengo arrancou na reta final e foi o campeão brasileiro. O detalhe é que o Botafogo está apresentando uma regularidade que chama a atenção.
né? E ele se colocou numa posição que ele vai poder administrar essa vantagem. E outro ponto que eu ia citar aqui, no segundo turno, o Botafogo jogará contra Flamengo, Grêmio, Palmeiras, no Engenhão, no estádio Newton Santos. Teremos Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Para tudo, hein? O jogo aí complicado. Lembrando que, ao contrário do que aconteceu com o Vasco e com o Fluminense, o Flamengo não tem um acordo com o Botafogo para dividir estádio. Por exemplo, o Flamengo chegou a um acordo, o Fluminense e o Flamengo já tem há muito tempo, desde que os dois assumiram o Maracanã. Com o Vasco, para esse Brasileirão, o Flamengo e o Vasco chegaram a um acordo. Então, o primeiro turno foi com 50% para cada torcida, e no segundo turno também vai ser. Flamengo e Botafogo não. O Flamengo jogou no Maracanã, Botafogo com 10%, e o Flamengo vai jogar no Newton Santos com 10% também da torcida. O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor no segundo tempo. O Flamengo teve chance de ganhar o jogo no segundo tempo, né? Criou oportunidades. Aquele lance do Everton Ribeiro, que ele rouba a bola do Gabriel Menino e puxa o contra-ataque, foi um erro que um jogador do nível dele não pode cometer. Foi uma falha infantil. Ele tinha o Bruno Henrique e o Matheus França do lado, e se ele rola a bola, a chance de sair o gol era muito grande. O pênalti foi pênalti. Até os palmeirenses acham foi pênalti. A maioria que eu ouvi foi pênalti. E poderia ter dado a vitória ao Flamengo. Teve um outro lance lá de um impedimento do Arrascaeta que não estava absolutamente. O Flamengo tinha uma boa situação para chegar ao ataque. Aconteceram erros de arbitragem, a pressão durante toda a semana acabou influenciando, sim, sistema, aquela coisa toda. O ambiente no Allianz era muito tenso. Infelizmente, hoje veio a notícia da morte de uma menina de 23 anos. Isso é surreal. Ela estava lá no meio de uma briga, foi atingida por uma garrafa e infelizmente morreu. É lamentável, né, que isso continue acontecendo. É um jogo de futebol, minha gente. É uma rivalidade, é entretenimento, não é uma guerra, mas as pessoas vão para a guerra. O ódio está aí na nossa sociedade, é um negócio realmente que nos assusta muito. Então, quer dizer, o ambiente era muito pesado, muito pesado. Falando do jogo, meu amigo Alan, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. E o treinador vai usar isso. Não é todo mundo que tem isso. E numa sequência de jogos pesada, o Sampaoli vai usar esse elenco, né? E foi o que ele fez. Eu acho até que ele pensou corretamente, mas na prática não funcionou. As entradas do Luiz Araújo e do Cebolinha no time não foram boas. Eles não conseguiram cumprir um papel tático importante, né, de ajudar na contenção dos laterais. O Palmeiras, no primeiro tempo, ele teve um espaço enorme pelo lado do campo, né? Tanto é que o Mike deitou e rolou lá pelo lado direito. O Piquerez e o Dudu chegaram algumas vezes aqui pelo lado esquerdo, e o Luiz Araújo e o Cebolinha não conseguiram ajudar o Wesley e o Ayrton Lucas. O Flamengo teve avenidas pelo lado do campo. O meio-campo também estava aberto. O garoto Vitor Hugo, que é um ótimo jogador, não fez uma boa partida. O Gerson não foi bem no primeiro tempo. O Pedro ficou isolado e tentar ainda alguma coisa. Ele veio, buscou o jogo, teve uma chance que o Cebolinha acabou desperdiçando uma oportunidade clara. Veio o segundo tempo e uma alteração mudou o jogo. Everton Ribeiro. Ele entra no lugar do Luiz Araújo. O Flamengo passa a ficar mais com a bola e ele começa a ajudar também mais no lado do campo a bloquear aquele espaço junto com o Wesley. Ele cumpriu uma função que ele está acostumado a fazer. E aí o Flamengo, mais com a bola, controlou o jogo, é um time melhor do que o Palmeiras, que a partir daí jogou apenas no contra-ataque. A entrada do Arrascaeta foi decisiva para variar, o Arrascaeta decidiu o jogo, e o Flamengo, mesmo assim, tendo um tempo jogado fora, não jogando nada, né, com a opção do Sampaoli dando errado, o Flamengo teve chance de ganhar a partida no Allianz Parque, por erros que cometeu e também prejudicado por erros da arbitragem. Acho que agora, Alan, a grande meta, num primeiro momento vem à cabeça,
é preparar o Bruno Henrique para as oitavas de final da Libertadores contra o Olímpia no dia 2 de agosto. Né? Acho que é isso, né? Porque nós estamos aí no meio do mês de julho, mais 2 semanas pela frente até chegar, 3 semanas quase, até chegar o jogo com o Olímpia. Eu acho que é isso. Agora, de qualquer forma, uma pena, né? Porque o Flamengo vai perder essa sequência aí do Bruno Henrique, para o próprio jogador também, mas felizmente não é nada de sério. Ele poderá voltar normalmente em pouco tempo, né? A boa notícia é que não foi uma coisa assim tão séria, assim, tipo assim, principalmente quando a gente pensa no que o Bruno Henrique passou. Mas é uma pena, João, também porque quando o Bruno Henrique estava conseguindo atingir a sua forma, né? Ele estava ficando cada vez mais em forma e agora vai parar de novo, enfim. Vai. Mas dos males, né, eu acho que é o mais tranquilo. E o Luan não levou nem cartão amarelo, por mais que não foi mais um erro da arbitragem, né? Eu acho que o Luan não teve intenção, mas sem querer também é falta. E sem querer também... O Luan, ele não tem um histórico de ser um jogador violento, não. Pelo contrário. Mas era um lance para cartão, né? E se houvesse ali uma intervenção do VAR, coisa que não aconteceu, poderia até ter sido uma expulsão. E o pior é que não houve nem amarelo, né, João? Eu acho que nem amarelo. Nem amarelo. Nem amarelo. Eu acho que seria lance para expulsão, mas ele poderia ter levado pelo menos um amarelo. Né? Mas então tá aí, enfim, tá aí, eu vou ler de novo, ó. Bruno Henrique realizou exames que diagnosticaram estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo. Não tinha visto nem que eram os dois. No joelho e no tornozelo esquerdo. O tratamento é com fisioterapia. Então nem é em um lugar só. São em 2 lugares, né? Que eu acho que é um pouco mais preocupante, né, João? É joelho e tornozelo, né? Assim, a gente fica chateado, né? Pelo Bruno Henrique, né? Pelo que você estava falando aí. Na hora que ele vinha decolando, ele vai ter que parar. Mas tem que pensar de forma positiva. Não é algo grave. Ele vai ser tratado com fisioterapia e o Flamengo contará com ele para momentos importantes que estão logo aí. Né? Libertadores da América, Copa do Brasil, que eu acho que o Flamengo tem uma boa chance de passar, a sequência do Campeonato Brasileiro. Eu acho que nesse mês de julho não veremos mais o Bruno Henrique em campo com a camisa do Flamengo. Mas em agosto, logo aí, ele deve estar. Né? Acredito que pelo menos uns 15 dias. Aí, e Bruno. Com o Olímpia, né? No Maracanã. O jogo das oitavas da Libertadores da América. Eu acho que essa é a meta para que ele esteja em condições de poder ajudar o Flamengo. Né? Parece que foi combinado, né? Foi só falar do Bruno Henrique que saiu a informação que eu gostaria de trazer. O pessoal está acompanhando o S1 Live lá, Zona Mista. Falou assim, eles começaram a falar, então vamos soltar. Pior que acompanha, hein? Mandar até um abraço para a galera do Flamengo. Um abraço para a rapaziada toda lá. E aí a informação, eu sei que eles acompanham. Devo ficar quieto. Falando. Inclusive já mandaram. Já me mandaram, já calma, pega leve. Tem isso, né? Tem isso. Sempre tem os recadinhos. Mas quando elogia, ninguém manda recado também, né? Vai ter a galera. É engraçado isso aí. Vocês estão elogiando, parabéns, não. Mas quando critica. Inclusive, por exemplo, eu fiz questão até de ler o horário para você ver que o pessoal foi super solícito para me responder sobre o Bruno Henrique, meia-noite e pouca. Então, enfim, meia-noite e pouca estavam me respondendo ali, podiam ter me ignorado. Então, enfim, às vezes o pessoal é bem solícito, né? Ô, Alan, eu acho que é claro que é uma notícia desagradável, mas eu acho que a torcida do Flamengo deve ficar aliviada e comemorar, porque pela imagem a imagem foi muito feia. Dava para pensar em algo mais grave. Hein? No momento da transmissão, acompanhando o jogo, quando você vê a perna do Bruno Henrique dobrando, o joelho dele torcendo com o tornozelo, você imagina ali, puxa vida, hein? E a própria reação dele no campo e tal. Então é algo que aconteceu, ruim, poderia ter sido evitado, mas poderia ser bem pior. O Bruno Henrique voltará em breve aí ao time do Flamengo e não vai demorar muito, hein, Alan Bimage? Temos uma fera com a gente aí, Alan. Temos. Eu vou até avisar a produção que eu mandei a foto do Bruno Henrique na volta, depois da gente ir lá no Ninho do Urubu, na volta a gente passa a imagem da lesão, de como foi do Bruno Henrique. Um jogo bem disputado, uma batalha, como normalmente acontecem as partidas entre
Flamengo e Atlético Paranaense, principalmente quando o jogo é na Arena da Baixada, que tem um clima muito parecido com o Allianz Parque. Né? Aquela coisa de um estádio menor, uma pressão de torcida, uma rivalidade, um ódio que é colocado na situação e tal. Então o clima fica bem pesado. Então o jogo normalmente é um jogo muito pegado. Então eu acredito que ele possa participar sim, mas dependendo do que acontecer de uma parte final do jogo. Até porque, Alan, ele precisa ganhar ritmo, né? Porque já tem Fla-Flu no domingo e na sequência já tem outro jogo importante, e daqui a pouco já tem Libertadores da América. Agora não tem mais jeito. Chegou na hora que a temporada começou a pegar firme mesmo e ele tem que se preparar. Então acho que ele deve participar do jogo em alguns momentos, sim. Até já para medir. É um cara muito experiente, né? Que já passou por diversas situações, que já foi campeão da Copa do Brasil lá dentro da Arena da Baixada, jogando pelo Atlético Mineiro, ganhou do Atlético Paranaense, aquela final, né, de 2021. Então eu acredito que ele possa participar, sim, de uma parte do jogo. E aí depois ele reencontra o Fluminense, né, que é a equipe que ele jogou por algum tempo, e aí talvez a gente possa ter o Alan junto. E falando do Alan, João, ele vai dar a coletiva daqui a pouco. Você acredita que o Alan, nesse time do Flamengo, ele pode jogar com o Pulgar, e aí, no caso, jogando com o Pulgar, o Pulgar dá um passo à frente, e ele fica... Porque eu acho que o grande ponto do Alan, que encantou o Sampaoli, é na saída de bola, é vir buscar essa bola, essa saída de bola que o Sampaoli gosta com o goleiro, o Alan faz muito bem essa ligação da trás, né, da saída de bola para frente, para o ataque. E daí você poderia dar um passo à frente do Pulgar, se os dois jogarem juntos. O Pulgar que quando pisa na área até causa perigo, fez até um gol contra o Santos na Vila Belmiro também. Eu acho que o Flamengo ele pode ter uma dupla muito parecida com a dupla de 2019, que era Arão e Gerson. Eu acho que Alan e Pulgar, eles têm uma característica de jogo bem parecida. Inclusive o Alan, ele lembra o estilo de jogo do William Arão, só que ele, na minha opinião, tem uma capacidade de marcação melhor. Ele é mais veloz também, né? Ele é mais veloz, ele marca melhor do que o Arão, ele é um jogador mais completo do que o William Arão. Mas se você pegar aquela dupla de 2019, William Arão e Gerson, era uma dupla de boa saída de bola, uma dupla muito técnica e que não tinha como forte a marcação, mas um ótimo posicionamento de um time que estava muito bem arrumado. E agora, eu acho que o Flamengo pode ter a mesma situação. Ter uma dupla técnica, de saída de jogo, de bom posicionamento, com o Alan acrescentando, jogando ali na posição do Thiago Maia. Eu imagino que na cabeça do Sampaoli, ele vê uma dupla Alan e Pulgar ali, que eu considero um excelente, diga-se de passagem, hein, Alan? Eu acho muito bom o jogador também, mas eu acho que a torcida do Flamengo tem que ter um pouco de paciência, porque um jogador que está parado desde março, ele não vai entrar pode acontecer, mas seria surpreendente entrar em campo sendo o Alan dos bons tempos do Atlético. Não, vai demorar um pouquinho. E é por isso que é importante ele participar um pouco do jogo com o Atlético Paranaense, entrar contra o Fluminense, é uma volta gradativa, mas quando ele estiver 100%, eu acredito que ele vai formar a dupla com o Pulgar. Aliás, o Pulgar, sábado, fez muita falta, hein? A saída de jogo dele é muito qualificada, ele chega muito bem, ele é bom no jogo aéreo, ele é um grande jogador. O Pulgar fez muita falta ao time do Flamengo. Hoje é um cara indispensável ao time do Flamengo. Exatamente. Então, tem que ver. Até porque, João, eu acho até, inclusive, que a torcida tem que ter paciência, porque é um processo, por mais que o Luiz Araújo estivesse jogando, é uma outra liga, não é entrosamento, é uma outra forma de jogo. O Luiz Araújo é muito bom jogador, mas também não é aquilo, ele já não vai chegar, até porque não é uma posição, por exemplo, se ele fosse centroavante, João, saber se posicionar que a bola ia chegar e fazer. Ali não, ali é jogar bem na parte ofensiva, é saber quem vai encostar nele, recompor, né? Então, enfim, ele tinha, por exemplo, um meia que jogava muito próximo dele lá no Atlanta, que era o Almada, o Thiago Almada. Sim, aquele que foi revelado pelo Vélez, né? Exato, que é muito bom jogador. Exatamente. Então, jogar bem próximo dele. Então, enfim, ele ainda no Flamengo... Eu acho que agora ele teve um upgrade, né? Porque ele vai ter o Arrascaeta ali perto dele. Mas as 2 partidas ele não jogou ainda com o Arrascaeta, porque quando ele estava em campo, o Arrascaeta não estava.
né? Então, enfim. Eu acho que ele vai ser titular do Sampaoli. Se ele melhorar o rendimento e entrar em forma, realmente ele vem de um campeonato. Eu vejo os jogos da MLS, né? E agora, então, que o Messi foi para lá, a gente olha com mais atenção ainda. O nível é muito diferente. É um campeonato que ainda tem muita coisa a evoluir, o nível de competição é muito mais baixo. Então, obviamente, que ele vai levar um tempo para engrenar. Mas quando engrenar, eu acredito que ele é um cara que vai ter um espaço de destaque aí no time do Flamengo. E pode se beneficiar exatamente disso que você está falando, né? De um meia se aproximando dele. Ele agora pode ter perto dele um dos melhores meias do mundo, que é o Arrascaeta, sem dúvida alguma. O melhor da América do Sul é. E aí ele pode crescer muito de produção, né? Exatamente. Então, vamos ver aí como é que vai ser a evolução do Luiz Araújo, principalmente o Alan, se ele vai atuar contra o Atlético Paranaense, né? Fica aí. E uma coisa também que eu queria dizer, falando dos reforços aí que chegaram, o Rossi vai ficar um tempo no banco, hein? Matheus Cunha tá bem, né, João? Tá bem. Ele sábado, no primeiro tempo que o Palmeiras foi melhor, ele no lance do gol, ele não tinha muito o que fazer, e ele evitou um segundo gol do Palmeiras, né? Numa bola que foi cruzada na área, se eu não me engano, o Rafael Veiga finalizou, e a queima-roupa, e ele fez uma defesa espetacular. Ele é uma coisa que a gente tem que se atentar e cada vez mais colocar na análise de um goleiro, né? Porque faz parte do futebol de hoje em dia. Ele é muito bom com os pés, hein? Ele é muito bom, ele faz isso aí com excelência. Então, olha, o Rossi chegou no Flamengo num momento complicado, porque o garoto tá vindo bem e não tá dando brecha, não. E claramente vem evoluindo, né? Nas questões dos pés. É muito jovem, né? 22 anos. É um garoto de muito potencial, né? Para ficar muito tempo no gol do Flamengo. E se for muito bem no Flamengo durante algum tempo, né, ele pode até almejar algo além na carreira, a seleção brasileira e tal. Mas ainda está no início, porém mostra muitas qualidades, eu acho. Vamos ver também, porque vamos esperar que ele mantenha a regularidade, né? Porque eu acho que tem tudo para ser um goleiro que pode se firmar. Não sente jogo grande, já percebi isso também no Matheus Cunha. Ele é muito frio, né? Muito frio. Muito frio. E a presença do Rossi no banco vai ser boa para ele. Porque ele sabe que ele não pode se acomodar. Se ele vacilar e o Rossi entrar, o Rossi é um grande goleiro e pode roubar a posição dele. Então essa disputa aí vai ser muito saudável no gol do Flamengo. Vai fazer com que o Matheus Cunha se mantenha em alto nível. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. O Mengão então está em preparação para a partida contra o Atlético Paranaense. O Flamengo vai jogar fora de casa. Tem a vantagem, venceu a primeira partida por 2-1 e agora o Flamengo tem essa vantagem para poder empatar, podemos dizer assim, e estará classificado na Copa do Brasil. Então, é isso daí, nação. Já faz o seguinte, você que ficou até o final do vídeo, vai nos comentários e deixa aí o seu palpite já para essa partida, tá certo? Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.